Oi, gente, voltei com o Projeto Despertar. Recomendo que você assista o primeiro e o segundo para você entender melhor. E o assunto hoje é o que eu devo fazer com este despertar e como ter uma vida mais leve. É preciso entender que agora é a hora da purificação, de sair da inconsciência. Ficar inconsciente é quando você não percebe o que você pensa nem o que você sente. Então você precisa ficar consciente do que você pensa e do que você sente. Eu vou dar um exemplo meu. Eu costumava me incomodar com tudo que acontecia. Era não só comigo, mas com os problemas dos outros. Então, quanto mais eu me incomodava ou me preocupava com o que acontecia com as pessoas, mais problemas me apareciam. Então eu meio que sofria de graça, assim. Se alguém estivesse passando por um sofrimento, eu sofria junto. Se alguém estivesse depressivo, eu ficava depressiva junto. Se alguém estivesse brigando com o marido, eu não brigava com o marido, mas eu ficava na minha cabeça brigando com ele. E eu sei que muita gente faz isso também. Minha mãe trazia problemas e aí eu queria resolver. Os amigos traziam problemas e eu também queria solucionar. Então eu vivia cheia de problemas. Então quando eu despertei da inconsciência, eu comecei a prestar atenção no que vinha para mim. E aí os problemas chegavam e aquilo começava a vibrar dentro de mim. O sentimento, ele gera uma dor física. Então, quando alguém me trazia um problema, ou problemas meus mesmo, alguém tá falando alguma coisa, alguém tá brigando comigo, alguém tá falando alguma coisa que me incomodou, que tá me incomodando, naquele momento eu já me questionava: por que eu tô me importando? Esse problema não é meu. É como se eu tivesse que reciclar o lixo que estava sendo jogado para cima de mim. Esse serve, esse não serve. Então as pessoas começaram a me trazer problemas e eu parei de me incomodar. E aí você para de se tornar aquela pessoa que se preocupa com os problemas. Então o que acontece com você? Os problemas param de chegar até você. E nessa época que eu me incomodava com tudo que acontecia ao meu redor, a minha saúde, a minha imunidade, ela era muito baixa. Então eu sempre tomava vitaminas. E mesmo tomando vitaminas, eu estava sempre doente. Eu adoecia assim 12 vezes no ano. Ou seja, uma vez por mês eu estava doente. Eu sempre inflamava a garganta. Eu sempre, quando inflamava minha garganta, eu tinha amidalite. Que são aquelas bolas, para quem não sabe, são aquelas bolas brancas que se formam no fundo da garganta e elas só são curadas com antibiótico. E o excesso de antibiótico começou a ferir o meu estômago. Então um problema ia levando a outro. Então meu excesso de preocupação afetava sempre a minha saúde. Quando eu comecei a questionar o porquê que as coisas me incomodavam, porque eu me preocupava, de lá pra cá eu parei de ficar doente. Eu não sei mais o que é isso, amidalite, eu não sei o que é. Já faz, eu acho que mais de 7 anos que eu nunca mais tive. E aí você começa a se perguntar: meu pai, minha mãe, meu filho ficaram doentes, meu amigo, são problemas muito sérios, o que eu faço? A gente precisa entender que tudo é uma experiência e um aprendizado, porque o seu sofrimento só enfatiza o sofrimento do outro, porque é uma energia negativa. Então se o outro já está passando por problemas que baixam a vibração dele, então você baixando a sua também, cheio de preocupações e negatividade, você vai atingir a negatividade da pessoa, você vai enfatizar a negatividade dela. Só o seu amor e a sua compaixão podem atuar ali. Quanto melhor você estiver, menos preocupado você estiver, melhor a pessoa fica. O amor, ele tem uma vibração altíssima, o amor, ele pode curar. E às vezes você pode não entender o porquê que você tem que passar por aquela situação em que uma pessoa está doente, você ter que cuidar dela, né? E muitas coisas em que a gente tem uma certa resistência de olhar. Às vezes você pediu por isso porque você queria aprender a ter compaixão. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser muitas coisas. E às vezes pessoas muito inconscientes, elas ficam todas entrelaçadas. O doente precisa de um aprendizado, então a pessoa que precisa cuidar de um doente, ele também precisa aprender. Ele vai aprender, sei lá, compaixão, ele vai aprender
a amor, a caridade. Se você aceita os problemas que não têm solução, você acaba passando de iniciação, porque aquele problema, ele passa a não te dominar mais. Então você não precisa mais daquele problema para evoluir, você já passou daquela fase, e aí você vai para outro patamar. Enquanto você se debater numa situação, aquela situação ela fica se repetindo, até que você se canse de lutar. E é nesse momento que a consciência chega até você. O despertar é o entendimento de que tudo está como deve estar. E que se algo está aparecendo para você é porque alguma coisa em você precisa mudar. Você precisa sair de um lugar e ir para outro, aceitar essa mudança. E aí a gente entra num outro tópico, que é a gente lembrar que nós somos deuses, nós somos uma partinha de Deus e tudo o que acontece na nossa vida é uma criação nossa também. Entender isso e consolidar isso faz com que você se torne mais divino. É uma prática. Outra coisa que nos gera mais paz e faz a gente sair dos problemas é o que eu sempre falo aqui: silenciar a mente. Eu conversava com uma pessoa e ela dizia que ela meditava toda manhã. E ela era religiosa, era evangélica e tal. E eu ficava assim, nossa, mas é uma prática budista, né? Geralmente hinduísta, ou de pessoas que não têm religião nenhuma que praticam. E aí eu meio que fiquei conversando com ela, tentei entender o que era essa meditação. E ela dizia que ela faz oração, né? Ela conversa com Deus, lê a Bíblia. Em nenhum momento ela falou que silenciava. Você fazer uma oração, você está pedindo, você está conversando com Deus. Só que quando você silencia a sua mente, você está ouvindo, você deixa ele falar. Você deixa o seu eu superior falar com você. Esse é um dos nossos maiores problemas, porque a gente pede e a gente não espera o Criador, o nosso eu superior, falar no silêncio mental. Porque quando você pede e fica falando mentalmente, eu não tô falando nem na voz, é mentalmente pensando, achando que os seus pensamentos são os pensamentos de Deus, quem fala não é Deus, é você. A gente pode cair na armadilha de pedir uma coisa e seguir um caminho achando que é Deus que tá pedindo para você seguir. Quem tá te dando o caminho é o seu ego, são os seus pensamentos, porque em nenhum momento você parou para ouvir. Só que o Criador, o seu eu superior, ele não para na sua mente, ele vai direto pro cardíaco, ele joga inspiração para você. Então, é como se o seu coração ficasse feliz quando você recebe a resposta de um problema, o que você deve fazer. É como se ele saísse direto como num raio e viesse para o seu coração, né? A inspiração, ela vem para o coração, ela não fica parada aqui na sua mente, né? Os dois andam juntos. A prática do silêncio mental, ela eleva muito a vibração. Então a gente precisa se harmonizar, entrar em conexão com o Criador. Quando você entra em conexão com o Criador, você tem uma vibração mais elevada, você agradece, você sente aquela alegria de viver, os seus desejos, eles começam a se realizar, porque você entrou em contato com aquela realidade paralela em que você criou várias coisas boas, e não com aquela realidade em que você só criou negatividade. Então tudo na sua vida começa a gerar problemas. Tudo aquilo que a gente desejou muito intensamente do nosso coração, ela começa a vir para nossa realidade aqui, física. E quando a nossa vibração está muito baixa, tudo que está aqui nesse balão, nessa realidade negativa, ela desce para você também. E é por isso que tem gente que é muito negativa e tudo dá errado na vida dela, porque tudo que ela criou com a negatividade dela, ela puxa para a realidade atual dela. Então a gente fica entre dois mundos o tempo inteiro, lembrando que nós temos muitas memórias negativas nas nossas células. Então tudo que eleva muito a nossa vibração acaba trazendo para fora, ou seja, trazendo para a superfície
muita negatividade também. Então vai ter aquele momento em que você tá bom humor, felicidade, alegria, harmonia. Em algum momento você vai tá caído. Por quê? Porque você tá trazendo para a superfície para ser eliminado toda aquela sujeira que estava escondido. Então a harmonia, ela gera muita limpeza também. É por isso que a gente fica o tempo inteiro oscilando. E é nesse contexto todo que a gente usa a frase de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então tudo o mais vos será acrescentado. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus é a harmonia, é o amor, é a alegria. Esse é o reino de Deus. Buscai a alegria, o amor, a harmonia. Então, quando você encontrar esse reino dos céus, esse reino de Deus, todo o resto vai ser acrescentado. É como se ele estivesse falando: se harmonize, se conecte àquela realidade que você criou, que é a que você tanto deseja para sua vida, então ele vai vir até você. Ou seja, tudo mais vai ser acrescentado. Tudo que você criou descerá até você, chegará até você. Então é isso, eu finalizo aqui a nossa terceira parte do projeto Despertar, tá bom? Um abraço.